Olá, meus amores, como vocês estão? Vamos para mais uma pílula, mais um princípio ativo do livro Mais Sêneca, Menos Prozac, né, do Clay Newman. E hoje ele fala sobre perdão. Perdão para os que guardam rancor, culpam os outros a si mesmo. Eu costumo dizer que é muito mais fácil você perdoar o outro, né, às vezes você desculpar, do que você se perdoar. Quantas vezes você, né, não arrasta culpas aí, várias correntes, que você não consegue se perdoar por determinada coisa que você fez, que você falou, né? E às vezes isso também reflete no outro. Você diz, isso é inconcebível, eu não consigo perdoar o que o outro fez. E aí volta naquela pílula que a gente viu semana passada, que a gente viu a última pílula, dizendo isso, né? Qual é? Por que a pessoa leva, o que leva a pessoa a fazer aquilo? Né? A gente tem que analisar um todo, que não é só partezinhas. Mas hoje, a pílula de hoje é: você carrega um sobrepeso de ressentimento. Tudo aquilo que você carrega, que você se agarra, toda a culpa, toda a raiva, todo o rancor de si mesmo e do outro, aquilo pesa em você, né? E chega a casos de você adoecer, porque é como se você vai tomando veneno, esperando que o outro morra. E às vezes o outro não tem nem consciência de tudo que está acontecendo, né? Então vamos ver o que ele fala. Ao longo da vida, você tomou tantos porres de cianureto que talvez agora esteja padecendo de uma severa ressaca. Pense em todos os chiliques que deu durante a infância, em todos os faniquitos que teve na adolescência, isso sem falar em todos os conflitos que vem arrastando desde que entrou na idade adulta. Você mente para si mesmo, dizendo que o tempo cura tudo. Mas a verdade é que cada perturbação deixou uma sequela emocional dentro de você. Não importa há quantos anos você vem olhando para o outro lado, sua verdadeira essência está sepultada sob uma crosta de dor. E, devido à sua incapacidade de assumir sua parte da responsabilidade, cada vez que vai de encontro a outra pessoa, tende a culpar sempre os outros por seu sofrimento. Também lhes guarda rancor, chegando inclusive a abrigar sentimentos de ódio e vingança. Cada vez que você se queixa, você culpa. Cada vez que você se decepciona, culpa. Cada vez que se faz de vítima, culpa. Cada vez que se frustra, culpa. Cada vez que se julga, culpa. Mas sejamos justos, você também culpa a si mesmo pelo mal que acredita que fez às outras pessoas. O paradoxo é que, de tanto preservar sua inocência para se sentir uma boa pessoa, no processo ficou preso entre culpar a si mesmo e aos outros. A culpa é algo que pesa, né? Muitas pessoas falam, Priscila, eu tenho culpa, eu não sei nem por que eu tenho culpa, eu tenho culpa porque eu falei, eu tenho culpa porque eu fiz isso. Elas arrastam aquela culpa o tempo todo. Aquilo fica como uma corrente nos pés arrastando, né? Aquele peso, elas não conseguem se perdoar, elas não conseguem perdoar o outro, né? E elas vão sepultando de fato a essência delas. E aí ele fala, você mente para si mesmo, né? E diz que o tempo cura tudo. O tempo não cura tudo, gente. Sabe, se o tempo curasse, nós teríamos hoje pessoas de 50, 60 anos curadas. E não temos, temos pessoas ainda machucadas, magoadas de coisas que aconteceram lá quando elas tinham 5, 6, 7 anos de idade. O tempo não cura tudo. É preciso mudar isso, né? Você vai jogando para debaixo do tapete, deixa que o tempo cure, deixa que o tempo cure. E aí você vai botando ferida em cima de ferida, ao invés de tirar aquela casca e realmente deixar cicatrizar. Sabe, você vai ficando cheio de ferida pelo corpo, vamos dizer assim, porque você está esperando o tempo curar sem fazer nada. É a mesma coisa você dizer, coloca a minha dor no bolso e vou cuidar do outro. Isso não existe. Primeiro você precisa cuidar de si mesmo para depois tentar ajudar ao outro. Aquela máxima, aquela frase tão clichê do avião, né? Coloque a sua máscara de oxigênio de primeiro para depois colocar do outro. É a mais pura verdade. Cuide de você mesmo. Cuide de você primeiro para depois cuidar do outro. Não deixe o tempo curar as suas feridas, porque ele não vai curar. Ele não vai amenizar. Tá ali. E aí, às vezes, aquilo tá tão ali, nunca foi curado, sabe? Aquele machucado que tá sempre abrindo. Qualquer coisa que alguém fale, aquilo abre de novo. E aí vai ficando em carne viva.
Não é que a pessoa, às vezes a pessoa fala assim, mas fulano sabe que isso me machuca e ele faz. Ele não sabe. Porque, na verdade, a dor é interna. Às vezes a pessoa não tem nem consciência, mas ela fala algo que vai lá na sua ferida e abre aquilo de novo. Porque as feridas não estão curadas, porque deixou o tempo cura, o tempo não cura. O tempo não cura nada. Se você não fizer a sua parte, se você não se curar, ele não vai curar para você. É como você cair, deixar um joelho aberto e dizer, deixa aqui, daqui a pouco para e aquilo começa a encher de mosca. Porque, mas o tempo melhorou. Não melhorou. Abre uma ferida no seu braço, deixa ele bem aquela carne viva, sem botar remédio, sem limpar, sem fazer absolutamente nada. E veja se o tempo vai curar aquilo ali. Não vai ficar pior. Né? Vai necrosar, vai para outras partes, vai te dar outros problemas. E assim são as feridas que vocês não curam. Elas ficam ali fazendo, e aí vai para outro lugar, vai para uma doença física, vai para outras coisas, vai para uma ansiedade, vai para várias outras coisas. Então, olhem para as dores de vocês, por mais difícil que seja, busquem ajuda, olhem para isso. Não deixe o tempo curar, não deixe passar 10, 20, 30 anos arrastando essas correntes com aquela ferida aberta, que qualquer coisinha, qualquer gota d'água que cai ali, aquilo abre de novo. Então o tempo não cura tudo. E ele diz a composição: ninguém nunca lhe fez mal. A dor reprimida em suas entranhas o transformou em uma pessoa suscetível e beligerante. É o que eu falei. A ferida está ali. Não é que a pessoa te fez mal, não é que a pessoa te feriu. Ela jogou um pingo d'água e aquele pingo d'água caiu como um ácido dentro da sua ferida. Porque aquela ferida está ali. Você vai lá, bota uns panos em cima assim, finge que tá bom, mas não tá, aquilo tá em carne viva. Tá em ponto de você perder, né? Se fosse físico, estaria em ponto de você perder uma perna, um braço. Mas você não olha, não, o tempo vai curar. Não, entreguei na mão de Deus, entreguei no tempo que ele não cura. Então, qualquer coisinha que o outro faça atinge as suas feridas, atinge aquilo que está nas suas entranhas, aquilo que não foi curado, aquilo que não foi tratado, o abandono, a rejeição, o medo, sabe? A traição, coisas que você viveu ali na infância, na adolescência, na vida. Coisas que você teve uma percepção como quando criança levou aquilo para sua vida, o não merecimento. Então você vai criando situações no decorrer da sua vida que vai fazendo essa ferida abrir, que vai fazendo essa ferida mais ainda ficar em carne viva. Não é o outro que te faz mal, é você mesmo que quando não olha para você, quando não cura as suas feridas. Suas interpretações egocêntricas ligadas às suas reações emocionais são o que leva a sofrer e entrar em conflito com os outros. Se a sua ferida está aberta, se você está sangrando, não é a culpa do outro. O outro só está te mostrando o que está aberto aí, o que você não quer olhar de jeito nenhum. E devido à sua atitude vitimismo, você continua não entendendo que a causa do seu sofrimento não tem a ver com o estímulo, e sim com a sua reação a ele. Na realidade, só você é capaz de perturbar a si mesmo. Você foi e sempre é e sempre será a causa do seu sofrimento. Os outros podem matá-lo fisicamente, mas no plano espiritual, só você tem o poder de te fazer mal. E no mental, a mesma coisa. As pessoas podem te dar um tiro, elas podem te matar no físico, mas no mental, no espiritual e no emocional, só você tem esse poder. Só você consegue se curar, só você consegue se ferir e se matar. Apesar de acontecer em sua própria mente, essa guerra ilusória lhe provoca uma série de pesos emocionais, como a culpa, o rancor, o ressentimento, o ódio, o castigo e o desejo de vingança. Essas emoções são o resultado de uma interpretação excessivamente subjetiva e distorcida de alguns fatos do passado. No entanto, elas condicionam a sua rede de relações no presente, impedindo de avançar rumo ao futuro e evidenciam um déficit de perdão. O perdão se desenvolve conforme você se liberta da dor que causou a si mesmo por não saber se relacionar com as pessoas de forma mais proativa, construtiva e harmoniosa.
Ele diz o tratamento, assim como você, o resto do mundo faz o melhor que pode. Cada um está fazendo o seu melhor com base naquilo que aprendeu, com base na sua história, com base nas suas percepções, nos seus sentimentos, nas suas emoções, com base naquele pacotinho de informação que ele recebeu desde o útero. E quando você recebe essas informações do útero, você vai se dando missões na vida. Então, olhe para isso. Olhe para isso. É assim como as outras pessoas. Ninguém é mal o tempo todo, ninguém quer te fazer mal. E eu digo, não leve para o lado pessoal. Olhe para as suas feridas, para as suas dores, cure elas, que você vai ver que o que o outro faz não faz a menor diferença para você, porque você curou aquela ferida aberta. É verdade que você cometeu muitos erros ao longo da vida. De fato, muitas das suas decisões e ações fizeram que algumas pessoas perturbassem a si mesmas. Algumas beberam garrafas de cianeto brindando-as a você. E ao acreditar que os outros são culpados pelo seu sofrimento, você se culpa pelo que acha que causou a eles. Né? Quando você acha que o João, a Maria e o José é responsável pelo seu sofrimento, que você só tem a vida que você teve hoje, porque você teve a mãe, o pai, a vizinha, coisas que te aconteceram, né? O irmão, o primo, você culpa eles por quem você é hoje, por tudo que te acontece, você começa a se culpar pelo que o outro acontece com o outro também. E você precisa entender que você não é isso. É preciso curar essas feridas. Para poder se perdoar, precisa compreender e assumir parte da responsabilidade. E ela começa e termina no estímulo que você emitiu. Deixe que o outro se responsabilize pelas consequências derivadas do modo como reagiu à situação. Se o conflito surgiu por causa de uma discussão, você pode se desculpar pelo que disse e pelo tom que você utilizou. Mas não deve se sentir culpado pelo que a outra pessoa sentiu a respeito. Você é responsável pelo que você fala e não pelo que o outro sente, como o outro interpreta. Ele vai interpretar e sentir com base nas informações que ele carrega. Tá? Então, às vezes você fala, meu Deus, mas eu não falei isso por mal, não foi desse jeito. E a outra pessoa interpretou completamente diferente. Então, você não é culpada pelo que ela interpretou. Né? Então, você pode pedir desculpa pelo que você falou, pelo tom que você usou, mas jamais se sentir culpada por como ele interpretou tal situação. Ela foi a causa do seu próprio sofrimento. A interpretação egocêntrica dela, ligada a uma dada reação emocional. Foi o que, em última instância, a perturbou. A dor já estava ali em forma de suscetibilidade ou atitude defensiva. Quando você aprende a perdoar a si mesmo, está preparado para perdoar os outros. Da mesma forma, quando alguém fala com você e você não gosta do tom, não gosta do que foi dito, aquilo te magoa de um jeito, não foi o que a pessoa te disse. Foi o que está aí dentro, que entrou como uma pedrada na sua ferida. Então, ela pode se desculpar pelo que ela te disse, pela forma como ela te disse, mas ela jamais é culpada como você se sentiu. Quando você aprende a perdoar a si mesmo, né, está preparado para perdoar os outros. O seu íntimo, claro, jamais verbalmente. Isso seria um ato infantil, grosseiro, arrogante e condescendente. Durante 3 meses, analise o seu passado e onde houver culpa ou rancor, adicione compreensão para curar por meio do perdão. Você não precisa dizer a outra pessoa, eu te perdoo, eu quero que você me peça perdão. Não. Perdoe a pessoa no seu íntimo. Escreva tudo aquilo que você queria dizer para a pessoa. Escreva, bota para fora, comece a escrever e bota para fora e simplesmente queima. Você vai ver que a princípio às vezes você não vai conseguir escrever, depois você vai chorar muito, aquilo vai e aí você vai botando para fora e você queima aquilo e aquilo vai te desvaziando, né? Aquela dor vai passando e aí você vai entendendo o que está por trás daquela dor, né? Às vezes a sua dor é porque você tomou as dores de outra pessoa. Então tem que olhar o que é realmente, o que está aí por trás. E como efeitos, né, terapêuticos, ele diz, ajude-se a soltar os pesos excessivos. Largue essas pedras que você carrega, esses medos, essas angústias, essas raivas, essas mágoas. Nada, essa coisa, eu preciso que o outro me peça perdão, eu preciso que o outro me desculpe.
Olhe para você, para as feridas que está aí dentro. E você vai perceber que o outro te pedir perdão ou não te pedir perdão não vai mudar em nada a sua vida. Nada, absolutamente nada. A culpa é uma invenção muito útil para mantê-lo espiritualmente controlado. Quando você sente culpa, né? Você tem uma corrente ali te prendendo. E quando você diz, eu sinto culpa pelo que o outro é culpado pelo que ele fez comigo, você se prende energeticamente a essa pessoa. E aí você vê que as coisas também não andam, não fluem, porque você está agarrado àquela pessoa. Leve-o a depender leva-o a depender do perdão alheio para se redimir e purificar sua alma. Então eu só posso viver bem se o outro me perdoar. E da mesma forma, tipo, você acha que o outro não vai viver bem porque ele não tem o seu perdão. E as coisas não funcionam assim. Felizmente, você não precisa mais de nenhum intermediário. O verdadeiro perdão parte da compreensão de que, em um plano mais profundo, não é necessário perdoar nem a si nem aos outros. Como seria necessário se você sempre faz o melhor que pode? Nunca fez mal a ninguém e tem direito de cometer erros através dos quais aprende e evolui como ser humano. É muito comum, às vezes, né, a gente fala, cara, mas eu fiz pensando no melhor. Quantas vezes pai, mãe, vem e fala assim, nossa, mas eu dei o melhor, eu fiz o melhor que eu pude, e o outro interpretou de outro jeito. Cada um está vivendo da melhor forma que pode. Né? Quantas vezes você falou, putz, eu não imaginava que ia acontecer desse jeito, eu fiz com a melhor das intenções. Eu jamais podia imaginar que a pessoa ia acontecer isso. Você fez o melhor que você pôde, e faz diariamente o melhor que você pode. Se não está satisfazendo ao outro, não é problema seu, é problema do outro. Da mesma forma que se o outro não está te satisfazendo, você acha que ele está te machucando, te magoando, muda. Lógico, né? Tem situações que realmente ali, algumas coisas que acontecem, mas quando você vai olhando e fala, você está bem com você mesmo, você se diz, eu não quero ficar nessa situação. E pronto, você sai daquela situação que não é bom para mim, não me satisfaz, não, né? Eu vou mudar. Mas nunca fica carregando aquela culpa do outro, que você vai colocando pesos aqui nas suas costas, sabe? Carregando peso desnecessário, porque o fulano um dia falou isso comigo e nunca me pediu perdão, porque eu fiz tal coisa para fulano e ele fez assim, assim comigo. Então, largue, abandone esses pesos aí. E ele diz, né, quando você faz isso, o que isso pode te causar? Convicção para eliminar a palavra culpa do seu vocabulário, substituindo-a por responsabilidade, soltando assim seus pesos emocionais. Frequentes episódios nos quais você compreende que as pessoas mais egocêntricas e conflituosas são as que mais sofrem. Incapacidade para continuar culpando os outros pelo sofrimento que você causou a si mesmo, liberando-o definitivamente do rancor. Perda de interesse em se culpar pelos erros cometidos no passado. Força para pedir desculpas cada vez que um de seus erros fizer com que outra pessoa perturbe a si mesma. Acessos temporários de lucidez, nos quais interioriza que não existe maldade, apenas um excesso de dor, medo e ignorância, que leva as pessoas a mostrarem o pior de si mesmas. Às vezes as pessoas gritam, às vezes as pessoas fazem coisas, não é porque elas são ruins, é porque elas são inseguras, é porque elas têm medo, é porque elas precisam provar algo para alguém ou para elas mesmas. E às vezes elas aprenderam a lidar assim. Maior facilidade para não se perturbar, ao lidar com os processos emocionais vividos pelos restos das pessoas. E ele deixa uma frase de Sêneca, né? A ira é frequentemente mais nociva do que a injúria que a provocou. Então, pense nisso, pense aí se você tem tomado as suas doses de cianureto diárias, se você tem carregado pesos que não são seus, né, coisas desnecessárias, se você está na expectativa de alguém te pedir perdão, de você só mudar depois que aquela pessoa perdoar, se você tem deixado suas feridas por tempo curar, simplesmente observe, escreva, coloque para fora aquilo que te dói. E a forma mais de você escrever, como se você estivesse falando para outra pessoa, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que está entalado, vai liberando, vai soltando isso, queime essas cartas e vai se liberando da outra pessoa. Você vai perceber como as coisas vão ficando mais leves, como você vai tirando esses pesos desnecessários que você cisma de carregar há anos e anos e anos.
Essa foi mais uma pílula, né? Mais um princípio ativo. E deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe, conte para mim como tem sido, se tem surgido alguns insights, se você tem conseguido perceber alguma coisa, se vocês têm conseguido, né, escrever, fazer o que ele propõe em 3 meses, parar, refletir, como tem sido. E contem aí nos comentários e a gente vai conversando e até o próximo vídeo.